Graça e paz, meus irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João 16, capítulo 16. Nós vamos nos ater basicamente ao verso 33. Nós estamos no período aqui interséries, terminamos a série de Filipenses, estamos prestes a começar outra. Então esse período interséries é um período onde a gente pode meditar, refletir sobre outros assuntos e também nos atermos a pregação temática que não é tão comum aqui, né? A gente costuma fazer uma pregação expositiva dos textos. Texto então de João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os irmãos podem sentar? Nesse texto, para quem ainda tem a sua Bíblia aberta, lá no verso 2, a gente tem a fala de Jesus dizendo que seus amigos seriam perseguidos. Se você correr seu olho lá para o verso 7 do mesmo capítulo, ele diz que o Espírito Santo virá para nos consolar. Mais adiante, no verso 20, nós temos a promessa de que o choro não durará para sempre, mas que um dia a alegria virá também. E aqui a gente tem dois pontos interessantes a ser abordados com relação a esse texto. O primeiro é que Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Veja bem, Jesus ainda não tinha ido para a cruz, e Jesus já estava dizendo, por algo que decretado por Deus, de que ele venceria a morte através da cruz. Talvez para nós hoje em dia, 2000 anos atrás, lendo esse texto, faça sentido porque ocorreu no passado, mas Jesus fala que para termos bom ânimo, porque ele venceria, porque ele venceu, aliás, né? Outro ponto que nos chama a atenção é que, diante de toda a perseguição, e a gente conhece as histórias dos mártires da igreja, né, quando chegasse a igreja naquela situação, talvez eles pudessem em algum momento titubear e até mesmo duvidar se aquele ali que estava com eles era realmente o rei do universo. Mas não. Jesus faz todo um alerta nesse capítulo 16 a respeito das perseguições que haveriam de ocorrer com a igreja e de todas as aflições que a igreja nós poderíamos ser acometidos em função do nome de Jesus Cristo. Mas como eu disse, especificamente quero me ater ao verso 33. Meus irmãos, se eu disser para vocês que Deus é onipotente, que Ele é todo-poderoso, bem provável que vocês concordariam comigo. A gente está aqui dentro de um contexto de igreja, né, entre irmãos. Isso é uma coisa muito óbvia para nós, né? Mas você já parou para pensar nas implicações que existem em dizer que de fato Deus é todo-poderoso, que Ele é soberano? Um fato é que a maldade existe no mundo, né? E a gente convive com ela. E a gente convive também com o fato de que Deus é todo-poderoso e que Ele é soberano. E quando alguma coisa triste acontece conosco, ou acontece com alguém que a gente ama muito, quase sempre a gente tende a olhar para os nossos méritos, né? E dizer, puxa vida, Deus, mas eu toco. Puxa vida, Deus, mas eu prego a tua palavra. Puxa vida, Deus, mas eu vou na igreja. Puxa vida, Deus, mas eu tomo a ceia junto dos meus irmãos. Puxa vida, Jesus, mas eu te amo. Por que isso está acontecendo comigo? Será que nós poderíamos ousar dizer, e quem sabe até pensar, que bom seria se o Evangelho fosse uma vacina para os problemas do mundo, e simplesmente todos aqueles que fossem cristãos, o mal não iria mais tocar? Talvez tem algumas igrejas que têm sempre aquelas faixas, né? Pare de sofrer, né? Eu não sei exatamente que tipo de evangelho que é pregado lá, mas é mais ou menos o tipo de coisa que também é vendido e de forma distorcida. Porque desejar isso seria desejar errado, seria desejar aquilo que a palavra de Deus não diz. Portanto, nós não podemos pensar que, pelo fato de nós sermos filhos do Senhor, de sermos alcançados pelo Evangelho, de termos nossa vida transformada, que nenhum tipo de mal vai acontecer.
para nós. Muitos de nós, em algum momento da sua vida, questiona Deus ao se deparar com o mal. E muitos preferem se manter em segredo, guardando as 7 chaves esse sentimento com relação a Deus. E todos nós temos medo de sermos julgados uns pelos outros, temos medo de parecermos incrédulos, temos medo de perder a nossa fé, medo de cair em apostasia, medo de entristecer o Espírito Santo. O crente mais fervoroso pode passar por esse tipo de pensamento, pode se pegar pensando coisas terríveis a respeito de Deus. Ainda mais se essa pessoa está frente a uma tragédia. E mais ou menos há 3 anos atrás, nós estávamos aqui quando o culto ainda era pela parte da noite, e eu recebi uma ligação insistente da minha irmã, e saí do culto, fui ali fora, e a minha irmã falou: olha, mano, o nosso irmão sofreu um acidente e é muito grave. Ele está à beira da morte, não há o que fazer. E nossa, imagina vocês receberem uma notícia dessas, né? O meu irmão, eu como irmão mais velho, meu irmão que eu peguei no colo, que eu ajudei a criar, que eu ensinei coisas para ele, quem vai lá em casa pode ver os desenhos dele que tem lá na parede, ele desenhava muito bem. E eu lembro que eu chamei o Rodrigo aqui, Rodrigo, a situação é essa. E o Rodrigo parou o culto e a igreja levantou um clamor e a gente orou, intercedeu a ele. Eu estava bastante, emocionado com tudo aquilo ali, né? Fragilizado com aquele momento ali. A igreja orou, os irmãos oraram. Quem estava aqui de repente pode até lembrar desse momento, né? Na segunda-feira fui para Santa Maria, eu passei a noite com ele na UTI, eu orei por ele. Eu lembro de a enfermeira inventou de dizer que, pelo fato de ele estar em coma, ele podia estar ouvindo, porque muitas pessoas às vezes acordam do coma e lembram. E aquilo ali me deu uma angústia tão grande, que eu ficava tentando falar com ele ali, né? Que situação, irmãos, que situação horrível, assim. E eu já com um bom entendimento bíblico, eu assim, Deus, eu não posso errar nas minhas orações, eu não posso errar na minha oração. Eu quero pedir, Deus, para que Tu salve o meu irmão, para que Tu cure ele, para que a Tua glória resplandeça, assim, para que eu vá lá na minha igreja e pregue para a minha igreja de um Deus que é poderoso, que é bom, que salva, que nos atende no momento de maior aflição das nossas vidas. É isso que eu quero, Deus, para a Tua glória, não para a glória da minha família ou porque alguém orou ou deixou de orar, mas para Ti, Deus. E como você sabe, infelizmente meu irmão com 24 anos veio a falecer. E os próximos meses desse acontecimento foram de uma seca espiritual muito grande, né, da minha parte, assim. E todo momento que eu me lembrava dessa situação, eu me lembrava de que Deus poderia ter feito alguma coisa. Eu achei que depois de 3 anos não fosse me emocionar, mas, enfim. E eu vinha na igreja, o Edilano cantava os louvores, dizia que Deus era bom, e tu sempre ficava com aquela coisa ali, sabe? Puxa, cara, é bom, mas, né? Precisei dele. Eu não tinha vontade de vir na igreja, e a Vanessa se arrumava, insistia, e a gente seguia, vinha para a igreja igual, mesmo muitas vezes contrariado, lutando contra Deus. Desejei muitas vezes que me pegassem pela mão e me fizessem as perguntas certas para mim só jogar para fora e desabafar. Eu fiquei quieto e quando as pessoas me perguntavam, eu sempre tentava falar da minha mãe, né? A mãe está lutando bastante, a mãe isso, a mãe aquilo. Tentava relatar a mãe, tirar o foco. Em Anatomia de uma Dor, C.S. Lewis, após perder sua esposa em função do câncer, ele diz o seguinte: volte-se para Deus quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. E o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som de um ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. É racional acreditar num Deus ruim? Ao menos num Deus tão mau como se fosse um sádico cósmico? Ou idiota mal intencionado? Por que ocupo minha mente com tantas imundícies e disparates? Será que tenho esperança de que, se o sentimento se disfarçar de pensamentos, sentirei menos? Não seriam todos esses apontamentos agonias mentais insensatas de um homem que não aceita o fato de não haver nada que possamos fazer com o sofrimento, exceto padecê-lo?
Quem sabe os irmãos olhem, ouvindo isso, e digam, como o C.S. Lewis está sendo ríspido com Deus, né? Que situação é essa? Mas eu quero dedicar mais um tempo a ler o Salmo 88. Vejam bem o que diz. Salmo 88, do 1 ao 18. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda da escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, tuas ondas me afligem. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso não são conhecidas as tuas maravilhas nas regiões das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor? Por que me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao deserto. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causa me destruíram. Cercaram-me o dia todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são minha única companhia. Veja que feio. Habitualmente a gente não lê esse tipo de texto, né? Mas o sentimento de abandono da parte de Deus, ele não é uma experiência que somente os ateus têm. Mas, como disse, ele agride o coração também daquele que pode ser o crente mais fervoroso. Se você tiver dúvida disso, basta lembrar de Jesus Cristo preso na cruz e dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? A pergunta, acaso Jesus estava murmurando ali? Essas são as palavras de um incrédulo? É claro que não, né, meus irmãos? Jesus, em meio à dor, ali em meio à sua aflição, se sentindo sozinho, porque ele é um homem que realmente sabe o que é padecer. É por isso que nós podemos chegar diante dele, porque ele sabe e entende aquilo que é dor, aquilo que é sofrimento, aquilo que é aflição. Por isso, irmãos, confessar diante de Deus, na presença de Deus, tal sentimento é a coisa mais importante a fazer. E escondê-la é muito perigoso e é destrutivo, porque muitos que escondem o seu sentimento com relação a Deus cruzam a sutil fronteira que separa esse sentimento de abandono da apostasia, que é a perda da fé, o abandono da fé. Então, por isso nós devemos sempre trazer à luz esses sentimentos maus, orar a Deus. Certamente Deus não vai enviar um raio para fritar a nossa cabeça porque a gente tem dúvida, ou porque a gente está aflito, porque a gente tem algum tipo de anseio. Em João 20, 28, nós lemos a origem da adoração cristã. A frase é: tu és meu Senhor e meu Deus. E quem fala isso é Tomé, que após duvidar e dizer aos apóstolos que precisava tocar ao lado de Jesus para realmente poder acreditar, depois dessa dúvida, desse anseio respondido, então vem a crença dele, vem a frase dele: tu és meu Senhor e meu Deus. É o que ele fala. Então Jesus, de fato, ele sabe transformar água em vinho, mas ele também sabe transformar nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas aflições em louvor. E eu falo isso diante dos irmãos, sabendo aqui, conhecendo a vida de alguns, que muitos já passaram por angústias terríveis, né? E tem outros tantos que também têm se esforçado para colocar um sorriso no rosto, estar aqui com os irmãos nessa manhã.
todo mundo em algum momento passa por algum tipo de aflição, e isso é fato. Portanto, não é novidade para nós que o povo de Deus, que nosso Senhor é bondoso, que Ele é todo-poderoso, mas a questão é quando nos deparamos com a maldade, né, diante dos nossos olhos, nós agimos basicamente de duas formas, né, emocionalmente e logicamente. E pela lógica, diante da maldade, diante dos problemas, diante das aflições, a gente busca nos livros, nas pregações, a gente busca numa conversa pastoral, numa conversa com um amigo. Nós queremos entender por que nós estamos passando por aquela dor, entender qual o propósito de tudo aquilo ali que está acontecendo nas nossas vidas. E a ciência nos dá o diagnóstico, nos dá o veredito e diz o que a gente deve fazer com o problema que a gente possa ter. Pela lógica, nós somos levados a fazer apologética, que é a defesa da fé. Usamos ali os argumentos cosmológicos, teológicos, filosóficos. Irmãos, ano a ano, milhares de teólogos são formados no mundo inteiro. Em seminários, milhares de teólogos. E todos eles escrevem artigos e falam sobre os mais diversos problemas que a humanidade enfrenta. Não existe problema que não tenha sido dito, e não argumentado e contra-argumentado. Logicamente, a gente busca qualquer coisa, é só buscar que a gente vai achar. O cristianismo é recheado de conteúdo, de muita coisa. Nós nunca não vamos deixar de estar munidos, logicamente, para podermos entender os problemas. Mas e quando as emoções, a emoção não deixa o nosso coração? Quando tudo que nós queremos não é simplesmente uma explicação. Eu não quero mais uma explicação, eu não quero mais um podcast, eu não quero mais ver um vídeo no YouTube, eu não quero que tu me indique nenhum livro, né? Porque eu estou com dor, eu estou sentindo dor, eu estou me sentindo triste. Tem uma frase de um teólogo chamado Nicholas Wolterstorff, que diz o seguinte: olhei para o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que eu não veria com os olhos secos. Spurgeon, em meio à depressão, também disse: aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas para cima. Também cabe aqui lembrar do apóstolo Paulo, em 2º capítulo lá de Coríntios, que após constatar o seu espinho na carne, ouve de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa dor, muitas vezes, essa angústia que sentimos, é como um espinho na nossa carne, ali nos incomodando, e a gente tentando nos distrair, nos entreter, fazer qualquer coisa, e aquilo ali fica nos instigando. Teodiceia, o que falam, né? O problema do mal. Deus é todo poderoso, Deus é bom, o mal está no mundo. Por que se Ele é todo poderoso e bom, Ele não acaba com o mal, então, de uma vez? Em apologética, o pastor Rodrigo nos trouxe aqui argumentos, podemos meditar no sábado. Irmãos, por isso é tão importante, irmão, fazer um esforço e virmos na apologética. Foi abençoador nessa noite também, quem pôde estar presente e saber um pouco mais sobre, né? Mas, quando a lógica não satisfaz, nós lembramos de Jó 42:3, que diz: quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho, referindo-se a si? De fato, falei do que não entendia, das coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Fato é que nem a Teodiceia e nem a apologética são capazes muitas vezes de oferecer para nós uma explicação específica sobre a razão, né, do mal existir, de nós sermos afligidos pelos problemas dessa vida, né? E isso, meus irmãos, nos põe de joelho muitas vezes, né? E isso muitas vezes é humilhante para nós. Em Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis diz o seguinte: pois bem, o ateísmo é simplista. Eu vou lhes falar de outro ponto de vista igualmente simplista, que chama de cristianismo água com açúcar. De fato, de acordo com ele, existe um bom Deus que está lá no céu e tudo mais vai muito bem, obrigado. O que deixa completamente de lado as doutrinas difíceis e terríveis a respeito do pecado, do inferno, do diabo e da redenção. Os dois pontos de vista são filosofias pueris. Não convém exigir uma religião simples. Afinal de contas, as coisas do mundo real são complexas. Parecem simples, mas não são.
E quando alguém normalmente manifesta sua crise de fé, sempre vem alguém, um irmão, né, dizer assim: calma, meu irmão, teu problema é que tu não ora. Vai orar aí que vai dar tudo certo. Vai orar, fica no canto aí que vai dar tudo certo. E esse cristianismo que ele se refere à água com açúcar, que água com açúcar é um ansiolítico, né? Quando alguém está ansioso, é algo fácil, é água com açúcar, tu dá para a pessoa se acalma ali. Algumas pessoas são capazes de dizer que não, cara, que tu é racional demais, tu faz perguntas demais. E esse cristianismo água com açúcar, ele está muitas vezes dentro das nossas igrejas. É muito fácil de a gente ver o cristianismo água com açúcar por aí, ao que C.S. Lewis se refere. Quando você ouve todo tipo de clichê, tipo, você é filho do rei, você é mais do que vencedor, nada vai te derrubar, chegou a tua hora, chegou a hora da tua vitória, chegou a hora da tua restauração, da tua restituição, e daí o som começa a subir, e a banda começa a tocar, e sai o gelo seco, e abaixa as luzes, e tira o pé do chão, fala o líder do louvor, e a galera pula, e já se agita, e a música toca, e é isso aí, Deus, é isso aí, o Senhor está conosco, e tuts. E aí a gente ouve todo tipo de clichê de conquista, não é verdade? E nestes cultos não há espaço para confissão de pecados, não há espaço para expressarmos o nosso dilema, não há espaço para lamentação. Não importa o quão maduro você seja, não importa o seu diploma do IBE, o quanto de livro você já leu, por mais munido biblicamente que você esteja, quando o mal nos afeta, a ponto de sentirmos na nossa própria pele, quando a tragédia nos alcança e confronta a nossa fé, quando nós estivermos numa crise em algum momento, será que nós vamos olhar para o C.S. Lewis ou de repente para o salmista no Salmo 88 e vamos entender aquilo que eles estão falando ali? E eu sei que essa palavra nessa manhã, nos dias dos namorados, não é exatamente de repente o que as pessoas estão esperando ouvir, né? Mas, enfim, essas declarações, meus irmãos, não são sinais de apostasia, né? E nem de credulidade. Eu peço para que vocês não deixem que o diabo minta para vocês. São apenas lamentações, e lamentação é uma maneira bíblica de colocar para fora todas as nossas angústias, os nossos dilemas, e retirar das sombras aquelas perguntas mais difíceis, né? Que essa teologia triunfalista e água com açúcar muitas vezes quer nos calar. Dizer que a gente não deve agir e pensar dessa forma, né? Então, não tenha medo, né? Embora lamentar-se diante de Deus seja aterrorizante, nos causa pavor, põe em xeque a nossa teologia, nos humilha, nos constrange diante de Deus, nós precisamos sempre ser sinceros com Deus e falar para Ele. Precisamos dizer nas nossas orações o que realmente nós estamos sentindo. Lamentar-se nos incomoda, né? Machuca o nosso ego, e principalmente assusta as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque as pessoas querem ver a gente bem, não querem ver a gente titubeando de repente, né? Ou questionando, né? Existem muitos salmos de lamentações, meus irmãos. Nós temos um livro só de lamentação na Bíblia. A lamentação, ao contrário de uma oração que é bonitinha e politicamente correta, ela pode ser feia, pode ser melancólica, ela pode parecer muitas vezes petulante diante de Deus. No entanto, ela é necessária. Mas também, meus irmãos, eu peço para que vocês não confundam lamentação com murmuração. E prestem muito bem atenção disso. Porque a murmuração é uma fala odiosa. A murmuração está presente na boca do incrédulo. A murmuração é uma fala que expõe a fé que se perdeu. Por isso ela é agressiva, ela é revoltada contra a soberania de Deus. Na murmuração não há amor, não há fé e não há esperança. Só ressentimento, só ofensa barata contra Deus, só ódio. Na murmuração, eu estou aqui e Deus está lá longe, e eu fico apontando o dedo. Enquanto que na lamentação, eu considero que Deus está aqui do meu lado, me ouvindo. Amém? Bom, eu acho também que esse deve ser o tom dessa mensagem. Como nós lemos lá no início, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Considere que você está no topo de um prédio de 50 andares, tem um outro prédio de 50 andares, um cabo de aço, e alguém do teu lado diz assim: é o seguinte, eu estou com esse monociclo aqui, tu pode subir aqui nas minhas costas que eu atravesso lá e volto para cá. Bah, eu não iria, eu não vou.
Eu não sei se esse cara consegue. Então ele coloca outra pessoa em cima, vai lá para o outro lado, volta. A gente já começa a pensar, não, é possível, ele sabe o que está falando. Mais ou menos isso foi com a morte. Quem venceu a morte se não foi Jesus? E ele nos disse que venceria o mundo. Outro exemplo, um tanto esdrúxulo. Nós costumamos dizer, não, eu sou aqui no sul, né, sou gremista, sou colorado, né, eu sou campeão do mundo. Ninguém aqui participou da pré-eleição, ninguém se fardou, ninguém entrou em campo, de fato foi lá e foi campeão do mundo. Mas o fato de nós pertencermos àquela agremiação nos faz campeão do mundo. E nós batemos, não, eu sou campeão do mundo também. Porque nos é colocado esse título por sermos torcedores. Eu sei que é um exemplo bobo também. Mas foi assim que Jesus Cristo nos deu a segurança. No mundo teremos as mais diversas aflições, enfrentaremos o mal das mais diversas formas, mas devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. O texto não nos dá aval para sermos super-heróis, não nos está dizendo para termos bom ânimo, que vamos passar por todos os problemas da vida, passar por tudo e triunfar sobre tudo. Não é isso que o texto está dizendo, é muito melhor que isso. Ele está dizendo que Jesus Cristo nos faz coparticipantes da sua vitória, que nos é imputada, porque Ele conquistou na cruz. Foi porque Ele venceu a morte que nós venceremos também, que nos é dada a vida eterna no Senhor. Não há méritos da nossa parte, mas antes de tudo, dele, por Ele e por Ele são todas as coisas. É por isso que nós podemos descansar nos momentos mais difíceis, descansar nos momentos de fraqueza, repousar diante do Senhor, confiantes na sua provisão. E preste muito bem atenção nisso. O que se pode perder na vida de mais valor do que a própria vida? Sem ela, nada preservamos, nada conquistamos. A morte é o nosso último grande desafio e ela foi vencida por Jesus Cristo. E todo mundo viu isso e testemunhou. Deus nos deu a lamentação, portanto, não apenas para que a gente possa encontrar esperança, mas também para que a gente possa se livrar da incredulidade e de uma fé falsa e cínica. O que poderia assustar e magoar Deus, meus irmãos, se é Ele que esquadria os nossos corações, Ele sabe aquilo que nós realmente pensamos no mais íntimo do nosso ser, Ele nos conhece. Então, saiba, não é a resposta divina que antecede a paz em nossos corações, mas o contrário, a paz deve vir antes da resposta divina chegar. Há quem busque a paz de Deus somente na provisão, somente quando ela chegar, mas essa pessoa, enquanto a resposta de Deus não chega, se angustia o tempo inteiro. Quem acredita que a paz só é possível na provisão, se desespera e fica ansioso, mas aquele que encontra a paz antes de obter resposta de Deus, não é vencido pelo desespero e pela angústia do mal. Ao contrário, ele é tomado pela esperança. E é a esperança que sempre acompanha a paz que antecede a resposta de Deus em nossas aflições. E ainda que a resposta de Deus seja não, temos sempre a esperança de que um dia não haverá mais choro e não haverá mais dor. E tudo nos será revelado. Um privilégio que é somente nosso. Somente da igreja, daqueles que foram alcançados pelo Senhor. Nós também, irmãos, não podemos ficar nos lamentando o resto da vida, né? Chega a certa altura da nossa caminhada que nós devemos simplesmente nos calar. E o descanso e a paz podem ser encontrados no silêncio. Quando nós lemos Jó 44, ele diz assim: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Nesse momento, quando Jó fala isso diante de Deus e para de contestar, Deus começa a tratar o seu coração, curar o seu coração. O John Piper tem um trecho bastante significativo que eu gostaria de ler para vocês também, que ele usa um termo que eu gosto muito, chamado, que vocês já devem ter ouvido, né? Que é glória peculiar. E ele diz assim: não é só toda a sua aflição momentânea, não é só toda a sua aflição leve em comparação à eternidade e à glória de lá, como também tudo isso é cheio de propósito. Cada milissegundo da sua dor, vinda da natureza caída do homem caído,
Cada milissegundo da sua miséria no caminho da obediência está produzindo uma glória peculiar que você terá por conta disso. Não importa se foi o câncer ou a crítica, não importa se foi a calúnia ou a doença. Isso não foi sem sentido. Isso está fazendo algo. Não é sem sentido. É claro que você não pode ver isso, o que isso está produzindo. Não olhe para o que você pode ver. Quando sua mãe morre, quando seu filho morre, quando você tem câncer aos 40 anos, quando um carro vai na sua direção na calçada e o joga para fora, não diga é isso sem propósito, porque não é. Isso está gerando em você um peso eterno de glória. Portanto, não desanime, mas tome essas verdades e todos os dias concentre-se nela. Pregue para si mesmo toda manhã, fique sozinho com Deus e pregue a palavra dele na sua mente, até que em seu coração se encontre a confiança de que você é uma nova criatura e de que você é cuidado por Deus. Amém? Nesse momento, quebrando um pouco o protocolo, eu quero convidar você aí no seu lugar a fechar os seus olhos e a começar a sua oração a Deus. Eu também vou estar encerrando logo após isso, esse minutinho, para concluirmos a mensagem de hoje. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a pensar sobre aquilo que você precisa colocar diante de Deus, a pensar se você não foi acometido por nenhum tipo de aflição, se no seu coração existe somente gozo e alegria, que isso também possa chegar diante de Deus. Esse é um momento, então, meus irmãos, de meditarmos a respeito do que a gente ouviu até agora. Senhor e Deus, chegamos na Tua presença, Senhor, para orar diante de Ti, Senhor. Eu sei, Senhor, que hoje, que a mensagem que o Senhor queria que compartilhasse com a igreja não é a mensagem de um jovem que sai da UTI porque seu irmão ou a igreja orou. No fim das contas, a história nunca é sobre o que acontece ou deixa de acontecer conosco. É sobre como Jesus venceu a morte. É como nos foi imputada a tamanha vitória. De graça ela nos foi dada. Sim, Deus, a vida eterna através do Teu Filho Jesus. Obra suficiente, obra eficaz do bom pastor, que jamais deixará que nenhuma ovelha se perca, Senhor. Que não percamos de vista essa gloriosa bênção diante dos esplendores da vida diária, da rotina que insiste em nos distrair, nos fazendo olhar apenas para aquilo que a gente pode ver. E que na face do abismo, Deus, em meio à tragédia e à angústia, que o Teu Espírito Santo sempre nos traga a memória, Senhor, que se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Portanto, Deus, dá-nos um coração mais grato a Ti, Deus. Porque em Teu Filho Jesus nós temos a maior das dádivas, Senhor,
a garantia de uma vida eterna, Senhor, contigo. E que nem a morte, Senhor, nós devemos temer mais. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos, Senhor, com alegria as bênçãos que Tu nos concede todos os dias da nossa existência aqui na terra, Senhor, e a Te darmos graça por todas as coisas. Até por aquelas que muitas vezes, Senhor, nós não queremos, Senhor, e que muitas vezes nós não entendemos muito bem. Sim, Deus, dá-nos um coração mais grato, Senhor. Enche-nos de alegria, Senhor. Porque haverá um dia, Senhor, que tudo que não entendemos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é mistério, Senhor, nesse mundo, sim, nos será revelado, Senhor. E nós teremos a completude, Senhor, a revelação completa diante dos nossos olhos, Senhor, do Teu Filho Jesus, de Ti, Deus, glorioso e poderoso, Deus. Ó Deus, Tu bem sabes, Senhor, que cada um passa, Senhor, aqui nessa manhã, Senhor, os Teus filhos, Senhor. E por todos aqueles também, Senhor, que no momento estão experimentando, Senhor, de paz, Senhor, de alegria, de gozo, Senhor, de prosperidade, Senhor, obrigado por isso também, Deus. Obrigado, Senhor, por todas essas coisas. Ajuda-nos, Deus, nos momentos mais difíceis, Senhor, a não deixarmos de pedir, a não deixarmos de orar, Senhor, a clamar, Senhor, e a interceder, que foi o que fizemos já aqui nessa manhã também, Senhor. Porque Tua palavra diz que nós devemos pedir, Senhor, bater, 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 Senhor. Ó Senhor, Tu bem sabes, Senhor, o quão grato e quão tememos muitas vezes, Senhor. Temos um coração, Senhor, um pedichão, Senhor, diante de Ti, Senhor. Porque Tu é tão bondoso conosco, Senhor, e tem nos dado tantas coisas, Senhor, tantas dádivas, Deus. Muito obrigado por isso, Senhor. O Senhor continua cuidando de nós, Senhor. Tu és a nossa rocha, Senhor, a nossa fortaleza, Senhor, o fundamento da nossa fé. Ajuda-nos, Deus, nos momentos mais difíceis, Senhor, e fica conosco. É isso, Deus, que nós Te pedimos. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.